Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando sobre o Sermão do Monte e tem como título do trimestre, ou tema do trimestre, os valores do Reino de Deus. Nós precisamos ler o Sermão do Monte para deixarmos de mimimi, deixarmos de molecagem, deixarmos de interpretações particulares acerca da Bíblia Sagrada, especialmente o que está no Sermão do Monte, porque ele tem valores e estes valores são atinentes ao Reino de Deus. Tem muita coisa que é feita aqui que a interpretação é com base na nossa compreensão aqui nessa terra, mas quando você lê o Sermão do Monte, você diz, é assim que Deus quer que a coisa aconteça para que eu vá lá para o seu reino? Então, os valores do reino de Deus é o tema do trimestre. O subtema fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Você é cristão, você é pastor, você é dirigente de igreja. Certo pastor esteve comigo aqui na semana passada, aqui no escritório, e me perguntou, meu irmão, eu posso pegar este conteúdo e por ele preparar estudos para a minha igreja? Eu digo, meu pastor, fique à vontade. Ontem um irmão fez contato comigo e disse que há muito tempo estava aguardando ouvir alguma explicação daquela natureza acerca da oração. Então que Deus abençoe e que nós aprendamos qual é a relevância de tudo isso para as nossas vidas, porque muito temos feito fora deste padrão, mas não sou eu quem diz que está fora do padrão, é a Bíblia Sagrada. Se em algum momento você ficou com raiva de alguma coisa que eu disse ou que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, só basta você ler a Bíblia. Eu estou fazendo o possível para dizer exclusivamente o que está na Bíblia, para fazer aquela exegese da Bíblia Sagrada. Agora, se alguma coisa foi dita, então receba a tua parte, glorifique a Deus e vá se consertar com Ele, vá conversar com Ele, tá bom? Vamos à frente, porque nós estamos já diante da lição de número 9. Próximo trimestre será bom, viu gente? Próximo trimestre nós vamos falar sobre o ataque à igreja. Nós vamos entrar falar sobre muitas filosofias, muitos detalhes que falam do ataque à igreja. Mas enquanto nós não chegamos no terceiro trimestre de 2022, vamos continuar neste trimestre, neste segundo trimestre, e vamos para a lição de número 9, que está nos ensinando a orar e jejuar, ou orando e jejuando, como Jesus nos ensinou. Nós estamos aprendendo como Jesus nos ensinou. Alguém perguntou essa semana, e como é que sabe que Jesus foi quem ensinou? Aí eu peguei o texto bíblico e disse, olha aí, disse o Senhor Jesus, então ele disse tal, então foi ele quem falou e ponto final. E a leitura diária de hoje, sexta-feira, está em 2 livros do Novo Testamento. Está no Evangelho Sinótico de Lucas, o médico amado, o Dr. Lucas, como diz o presbítero Joelton, lá de Cambaitó. Pai do Senhor, irmão Joel, Pai do Senhor, a todos os irmãos de Cambaitó, dos macacos e de toda aquela região ali. Deus abençoe os irmãos, até que todos saibam, até que todos sejam evangelizados. Deus abençoe. O irmão Joel tem sido um exemplo para nós do que diz respeito à grande comissão. Então, Dr. Lucas, o primeiro livro, e o segundo é Atos, capítulo de número 13, versículos 2 e 3. Então, em Lucas, capítulo 2, versículo 37, e em Atos 13, versículos 2 e 3. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para nós estarmos na mesma sintonia. Eu aqui vou abrir a tradução Revista Almeida Corrigida e estou fazendo leitura com a Bíblia do Culto, a Bíblia do Culto. Vamos então abrir o texto em Lucas 3, e 2 e 37. Em 2 e 37 de Lucas, que diz assim, e era viúva. Quem era viúva? Quando você lê o texto bíblico, você tem que fazer essas perguntas ao texto, porque alguns lê só aquele ponto ali. Presta atenção aqui agora. E aqui eu mando aqui a paz do Senhor para o pastor Valdir Bezerra, lá em Alagoas. Pastor Valdir Bezerra está lá em Porto Real do Colégio. Deus abençoe meu irmão, meu companheiro de ministério. Pastor Valdir Bezerra, a gente tirava leite junto aqui, a gente não, ele tirava leite, eu ia lá buscar leite. E nós cuidamos da congregação da Agronol, a cavalo,
lá em 1999, por aí. A gente atravessava a cavalo daqui do Centro Luiz Eduardo Magalhães até Agronol. Certa vez o pastor Divan resolveu ir conosco, e o pastor Divan não é assim, tem muito traquejo com cavalo, passou uns dias, né, pastor? Pai do Senhor, passou uns dias aí andando meio atravessado. Deus abençoe. Então temos essas boas notícias. O irmão Valdir tentou me experimentar com a eguinha lá e achou que eu não dava conta e olha, esqueceu que a minha família é toda família de cavaleiros, etc. Minha família é lá de Lagoa do Ouro, lá do Pernambuco, né? E o pessoal lá faz vaquejada, né? Entra no meio do mato ali para buscar boi no meio da caatinga lá. Eu não tenho tudo isso não, mas ainda sei montar. Deve estar meio sem traquejo, mas sei fazer isso. E o que eu vou dizer agora foi o irmão Valdir quem me disse, eu lembro perfeitamente. É porque eu li só uma parte aqui do versículo e tem irmão que lê só isso, lê só aquilo ali, não lê o contexto, não lê nada. Tem igreja que orienta os crentes a ler o capítulo, você lê só o capítulo e não é interessante também. Você tem que ler, mas você tem que saber o que aquele texto diz dentro de um contexto. Às vezes tem uma história, por exemplo, o versículo 37, ele começa... É uma história que começa no versículo 25 de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 vai do 1 ao 7, vai do 8 ao 20, vai do 21 ao 24 e vai do 25 ao 38. Então você precisa saber em que aquele versículo está inserido. O irmão Valdir disse que um camarada gostava de abrir a Bíblia assim, né? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Ele fazia bem assim. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Aí, todo dia ele se guiava por aquilo. Aí, determinado dia, o camarada abriu e estava escrito: e foi e se enforcou. Ele, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não foi para mim essa palavra, não. Aí, o Valdir disse que o mesmo cara abriu de novo a Bíblia e o que tem que fazer, fazer logo. Sangue de Jesus tem poder. Não estude a Bíblia assim, não, viu? Estudar a Bíblia requer a inspiração do Espírito Santo. Leia aí Lucas 24 e 45. Que diz que então abriu-lhes o conhecimento para compreender, o entendimento para compreender as Escrituras, requer um certo cuidado, requer um certo tato para você entender. E quando nós lemos aqui o versículo 37 de Lucas capítulo 2, ele começa, e era viúva. Aí a pergunta é, quem que era viúva? Minha mãe é viúva, mas aqui fala da minha mãe? Não fala. Então você vai olhar e você vai entender que o texto fala de Simeão e Ana. É o momento em que Jesus foi levado para ser apresentado no templo e Simeão pegou Jesus nos braços e disse: os meus olhos viram a salvação, então o Senhor agora pode me despedir. E Ana estava lá. Agora, Ana fazia o que no templo? Qual era o objetivo de Ana no templo? Que nós estamos falando sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. Até ontem nós falamos exclusivamente da oração. Hoje nós vamos ver o que Ana fazia. O texto diz, e era viúva, vírgula, quase de 84 anos. Quanto é que ela tinha? 83. Quase de 84 anos. E não se afastava do templo. Não é que a irmã vivia dentro do templo, mas ela não se afastava do templo. Sempre estava orando, sempre estava buscando a presença de Deus. Fazendo o que no templo? Aí o texto responde, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Aqui não está dizendo que ela ficava de dia e de noite no templo. Ela não se afastava do templo, mas servia a Deus com jejuns e orações. Até porque o templo naqueles dias, as mulheres não ficavam junto com os homens. O grande templo de Herodes tinha o átrio das mulheres. Então o texto aqui deve ser entendido, que alguém vai interpretar que ela estava lá junto com o Simeão e estava o dia e a noite no templo. Não, ela servia a Deus, não se afastava do templo, com certeza tinha suas obrigações, mas estava sempre em jejuns e orações. Isso até porque tem alguns irmãos e irmãs que às vezes a pessoa não tem o que fazer e eu entendo. A gente deve ter uma vida de consagração. Mas às vezes a pessoa esquece que tem alguns compromissos, né? Tem marido para cuidar, tem filho, tem esposa, tem trabalho, tem um bocado de coisa. Então você deve, né, decência e ordem. Não vai jogar para Jesus a culpa de algo que você fez e deu errado, não. Conheço um irmão que aqui Luiz Eduardo Magalhães pegou um estilo de consagrar, viver em consagração e fazer esboço de sermões.
sempre abençoado numa pregação, mas determinado dia a esposa chegou e disse, e aí? Então, veja, ela era viúva. Opa, ela era viúva, então não tinha marido para encher o saco, né? Que, diga-se de passagem, nós maridos tem hora que somos muito chatos e vice-versa, né, irmãos? Ninguém vai ficar com raiva de mim não, porque tá indo para os dois lados. Ela era viúva. E como era viúva, sempre tinha disponibilidade para estar no templo e etc. E vivia em constante jejum e oração. Dia e noite. Ponto. O texto só para por aí. Por quê? Porque nós temos aqui o jejum atrelado à oração. Geralmente, quando alguém vai jejuar, ele jejua por um propósito. Senão você está fazendo... Como é que diz? Tá? Você não está comendo, você está evitando comer, está fazendo regime. É a palavra que eu estava buscando. Então não é um jejum. O jejum você tem a comida. Você não vai comer porque você tem um propósito, um objetivo interno. Você quer de Deus alguma coisa. Senhor, eu quero de ti tal coisa e eu vou te apresentar este sacrifício. Eu vou jejuar ao Senhor. Você tem que ter um propósito. Você pode começar o jejum de tal hora até tal hora, tal. Senão, você vai estar fazendo simplesmente uma dieta. Você vai estar tentando emagrecer. Entendeu? E Ana estava aqui, neste contexto. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que, versículo 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. Então, virgindade, viveu com o marido 7 anos, o marido morreu, e ela continuou e já estava com 84 anos. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração. Aí vem o versículo 38, que não está na nossa leitura, mas eu vou ler, que diz: E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, naquele momento, Ana tinha uma palavra justamente para profetizar. Ela tinha um sacerdote, Ana profetizou acerca da vinda de Jesus, a vinda do Messias. Uma mulher de oração e jejuns. Aí nós vamos sair daqui deste contexto de Jesus, do seu nascimento, 8 dias de nascido, etc., e vamos para Atos dos Apóstolos. O texto de um e de outro aí está distante pelo menos uns quase 40 anos. De 33 a 35 anos é certeza, porque Jesus cresceu, já tinha encerrado seu ministério, já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus. A igreja já estava estabelecida. E no capítulo 13 de Atos, Saulo de Tarso já havia se convertido, e ele já havia passado 14 anos, já tinha ido para Damasco, já tinha voltado do deserto da Arábia, foi para o deserto da Arábia depois, já tinha voltado, já tinha subido lá para a sua cidade, para Tarso, já tinha esperado mais 14 anos em Tarso, quando Barnabé o chama e ele vem auxiliar Barnabé em Antioquia da Síria. Neste momento ele está junto com Barnabé e vários outros irmãos em Antioquia da Síria. E o texto que nós vamos ler está nos versículos 2 e 3 de Atos 13. Mas é interessante nós lermos o versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, preste atenção. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores. O camarada tanto era dado à espiritualidade, como ele era dado ao conhecimento da Bíblia. Porque um sem o outro não dá. O conhecimento sem a graça, ele se torna algo cru, ele se torna somente razão. Já a graça sem o conhecimento se torna o fanatismo. Neste sentido, lá tinha a dosagem. E quem eram esses personagens? O primeiro era Barnabé. Rapaz, Barnabé era profeta e doutor. Por isso que Barnabé e Paulo andavam juntos. E Simeão, profeta e doutor. Simeão, que era chamado de Níger, né? E Lúcio era o terceiro, profeta e doutor. Lúcio, o Cirineu, então 3, profeta e doutor. E Manaém, 4, profeta e doutor, que fora criado com Herodes o tetrarca. E o quinto, Saulo,
profeta e doutor. Toda a igreja reconhecia que eles tinham conhecimento a ponto de ser doutor. Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Nós vimos isso no trimestre que falou sobre Paulo. Paulo tinha todos esses dons, tudo na sua medida. E houve uma gradatividade com Paulo. Deus foi usando Paulo e Paulo foi crescendo na graça. Então lá tinha. Mas não é porque eles eram doutores e profetas que tudo que quisessem fazer, faziam, ou os irmãos decidiam da forma que quisessem. Nos versículos 2 e 3, que é o que está indicado na nossa leitura, diz que, lá tinha, mas, servindo eles ao Senhor e jejuando, quem? Os 5. Servindo eles ao Senhor, eles, os 5, e jejuando, disse o Espírito Santo. Então você já tem agora a oração e o jejum juntos, igual aconteceu com Ana. Disse o Espírito Santo, separa-me ou apartai-me a Barnabé e a Saulo, o primeiro e o último. Deixa os outros 3 aí aguardando, mas separe-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eles tenham chamado. Ponto. Ao ouvirem alguém profetizar, porque não foi o Espírito Santo que veio e disse, assim diz Deus, como está lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém, diz que eles concordemente com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo concordemente com eles. Não é que o Espírito Santo falou e eles ouviram a voz. Não, nesses 2 episódios, não. Alguém foi usado por Deus e falou em nome do Espírito Santo. Que hoje em dia tem muita profetada, né? Mas vamos para frente. Aí, eles não somente ouviram a voz, alguém profetizou e eles foram lá e separaram. Não, o versículo 3 chama muito atenção. Por quê? Porque tem muito menino colocado diante da obra. Tem muita gente despreparada colocada diante da obra e muita gente posto por emocionalismo. A coisa deve ser feita conforme o Senhor ordenar, conforme o Senhor mandar. É diferente dos diáconos. Os diáconos ali foram colocados, usados pela necessidade do povo, e o povo foi quem escolheu. Escolher entre vós 7 irmãos, aí foi dadas as características e foram escolhidos. Mas aqui não. Eles, então, jejuando e orando, a igreja ouvindo aquilo foi jejuar e orar. Quanto tempo? Não faço a menor ideia. Eles foram jejuar e orar, e depois disso, quando tiveram certeza, poram sobre ele as mãos e os despediram. Então nós temos aqui que a oração e o jejum são uma combinação divina. Por quê? Porque nós precisamos utilizar de todos os meios para estarmos de acordo com a vontade de Deus e para entendermos qual é a sua vontade. Nós temos mais a estudar e certamente nós vamos aprender bastante ainda. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, comenta, curta e vamos aprender a ler o texto bíblico conforme o texto está escrito. Se nós estudarmos conforme o texto está escrito, não seremos feito presa de ninguém. Guarde esta frase: o conhecimento liberta, mas a falta dele pode tornar alguém escravo. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Fica todo na paz do Senhor e até domingo na EBD.